o meu ponto é que é inimaginável para um professor competente, né, uma professora extremamente competente num certo assunto, chegar a esses números. É realmente algo surpreendente. Né? E por quê? Porque do ponto de vista não digital, isso é praticamente impossível. Você então, pode falar os números, Saldal, que você coloca no artigo? Por exemplo, sim, eu citei, por exemplo, né, que os 10 professores de uma certa plataforma, os 10 professores que mais vendem cursos, são mais populares, né, eles ganham 17 milhões de reais por ano. Né? Deixa eu fazer uma conta aqui, 85 milhões de reais por ano. Né? E na hora que você divide por 10, a gente está falando de uma média de 8 milhões e 500 mil reais por ano. E esse valor é equivalente, né, ao salário de 35 anos de um professor titular na USP. Então, assim, eu fiz esse cálculo, né? Eu falei, o que isso significa, por exemplo, um professor que está, vamos dizer, no sistema de ensino tradicional, né? Então, assim, ganhar 8 milhões e 500 mil reais em um ano, acho que para qualquer pessoa de qualquer parte do mundo é um valor extremamente alto, né? Então, o que acontece, tá certo, é que realmente, por exemplo, tem um outro dado, que não apenas a remuneração, né, que eu cito, por exemplo, professores de Stanford, né, que em um ano eles alcançaram, em um ano, muito mais aluno que uma década de carreira. Né? Então, assim, 10 vezes mais. E há docentes, por exemplo, que em seus cursos atraem 200 mil alunos num único curso. Né? Então, assim, é difícil, assim, é impossível do ponto de vista presencial ou tradicional, números nessa ordem. Eu trouxe esses números, evidentemente, para chamar a atenção. Né? Não, são raros os professores que conseguem essa quantidade de alunos, mas apenas a possibilidade de pensar a respeito disso é o meu ponto. Né? Então, às vezes, o professor não consegue imaginar esse tipo de situação, certo? Você trouxe, desculpa, Sadal, você trouxe 2 pontos extremamente relevantes aí para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Que é a questão dessa atratividade, o porquê que esses estudantes eles preferem esses cursos livres, essas plataformas. Você disse que pode ser um hobby, né? Pode ser algo que realmente ele queira fazer além do que ele já faz nas universidades, no curso tradicional. E além disso, também eu penso que assim, esses cursos livres, eles trabalham muito a aplicação, a prática, como fazer tal coisa, né? E isso que as empresas também, principalmente as grandes empresas, elas querem isso, o profissional que seja mão na massa, que ele resolva os problemas, que dê soluções. Então, eu vejo muito esse movimento nessas plataformas, por quê? Porque o estudante, ou profissional da área, ele vai buscar aquilo que às vezes complementa a universidade tradicional. O que você pensa sobre isso? Então, esse é o cenário que eu apresento, né, Renata? Porque, no fundo, acho que o objetivo do meu artigo foi tirar o professor daquele raciocínio mais tradicional para o universo, para pensar coisas distintas ao que a gente está acostumado. Né? Então, você cita, por exemplo, eu citei lá no artigo o caso de um professor chamado John Purcell, que ele é responsável de uns cursos mais populares, né? E ele tem, por exemplo, num curso, numa plataforma, 1 milhão e 100 mil estudantes, né? Sobre uma linguagem chamada linguagem Java, que é usada em programação, e ele não é formado, graduado em ciência da computação. Ele é um desenvolvedor de software por hobby. Então, veja, o caso desse professor, por exemplo, no caso brasileiro, isso é impossível. Ele não é graduado, não tem titulação, então acabou. Então, esse tipo de profissional, tá certo? Ele tem espaço de sobra aí, porque ele é uma pessoa que faz, independente do formalismo de um certo diploma, mas ele sabe muito bem o que está fazendo e, evidentemente, que ele tem muito conhecimento, muita habilidade sobre o tema, não é à toa que tem 1 milhão e 100 mil estudantes. Né? Então, são situações inimagináveis fora do contexto formal das instituições de ensino, certo? Então, assim, a minha tentativa foi tirar as pessoas de um raciocínio mais tradicional para falar, olha, esse universo existe, tá?
Ah, mas é exceção. Eu falei, peraí, eu acho que o próprio professor, e aí eu me permito usar um exemplo, tá? A partir da sua provocação, eu conheço uma professora, né, que já passou dos seus 60 anos de idade, é uma professora que publicou 14 livros, enfim, conhece bastante sobre o assunto, é uma professora de língua portuguesa, né, mas ela dá aula em universidades, mas assim, super desmotivada com a carreira, né, triste, na verdade. E aí, com uma parceria que ela fez com o seu filho, ela falou, mãe, eu acho que você tem que mudar um pouco o seu escopo, não considerar apenas o seu trabalho em instituições de ensino formal, né, uma instituição de ensino formal. Por que você não começa a fazer, né, videoaulas sobre língua portuguesa e tal? Ela falou, mas eu não acredito muito nisso, não é minha praia. Eu, mas, mãe, você não tem nada a perder, eu vou te auxiliar. O fato é que ela criou um canal chamado da Procidinha, e ela está crescendo. Agora, a coisa mais curiosa nessa professora que passou dos seus 60 anos, eu vi um vídeo que ela gravou usando o TikTok, né? E aí mostrava uma dançarina profissional, né? E aí frases corretas em língua portuguesa, e ela tentando imitar essa dançarina profissional, claro que com vários erros, e mostrando erros em português. É impossível você não guardar o erro e o acerto, né? Só que é uma linguagem diferente, é um universo diferente, requer só que requer o quê? Uma abertura, uma flexibilidade para poder entender que isso não é algo apenas superficial, porque muitas pessoas têm essa visão muito crítica, né? Ah, mas rede social é complicado, ou o TikTok é coisa de adolescente, ou seja, vai rotulando muito rapidamente, mas no fundo, né, o que está por trás disso é assim, a tecnologia sozinha, ela não é boa nem ruim. Da mesma maneira, a plataforma, ela não é boa nem ruim. Eu não posso atribuir só coisas boas ou só coisas ruins. Agora, o uso que eu faço disso, sim.